Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Glória, glória, glórias. Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Quero começar esse culto com essa oração que o Senhor Jesus nos ensinou. E diz aqui Mateus 6, no versículo 7, o próprio Senhor Jesus falando: então, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabei o que vos é necessário antes de vos lo pedirdes. Pai soberano, bendito e amado, diante desta palavra eu te peço, Deus, que o Senhor venha falar com nós aqui reunidos e com aqueles que ouvem à distância. Envia da tua palavra com poder e glória, e que esta tua palavra fale ao nosso coração, que nós sejamos abençoados, que nós sejamos alimentados, sarados, curados, e que tudo aquilo que o Senhor tem para nós se realize em nosso coração e nas nossas vidas. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Muito obrigado e amém. E aqui no verso 9, o Senhor Jesus disse: portanto, vos orareis assim. Vamos falar todos em voz alta. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nessa oração, o que chama muito a atenção é no versículo 10, aonde ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O Senhor Jesus, ele está dizendo em outras palavras: olha, o Pai, ele tem algo de bom para você. E quando você confiar na vontade do Pai na tua vida, você vai ser abençoado. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas na maioria das vezes, quando nós oramos, nós pedimos a Deus que Ele faça a nossa vontade. E quantas vezes nós não recebemos aquilo que pedimos, ficamos tristes, aborrecidos com o Senhor, mas com o passar do tempo, nós entendemos que aquilo que aconteceu era o melhor para nós. Naquele momento, se nós tivéssemos recebido aquilo que nós tínhamos pedido, não seria tão bom. Mas, a maioria das vezes, nós ficamos entristecidos, ficamos aborrecidos, e aqui o Senhor Jesus está dizendo: olha, você tem que ter fé, você tem que acreditar que o Pai é bom. Tanto é que essa palavra, ela fala que o Pai, ele amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu único Filho para nos salvar. Esse Filho amado, esse Filho unigênito de Deus, que é o próprio Senhor Jesus, ele veio aqui na terra, na forma de homem, e diz essa palavra lá em 2 Filipenses, que ele se esvaziou totalmente. Ele veio como um homem comum. Veio para cumprir a lei, veio para abençoar as pessoas. E quando você quer conhecer a vontade de Deus, você tem que olhar para Jesus. Então você olha nos evangelhos que fala que Jesus, ele caminhava ensinando, abençoando, curando todas as pessoas da sorte de doenças e enfermidades, expulsando demônios. E quando você olha
para Jesus, o Filho de Deus, você começa a avaliar qual era a vontade do Pai. Porque Jesus disse: eu não vim para fazer a minha vontade, mas vim para fazer a vontade daquele que me enviou, o meu Pai, o teu Deus. As pessoas não têm esse conceito e várias vezes elas acham que Deus, ele é um tirano, alguém que quer sempre punir as pessoas, condenar as pessoas, mandar essas pessoas para o inferno, e elas ficam com isso dentro de si, porque no fundo, elas retratam aquilo que está dentro delas. Se elas estivessem na posição de deuses, elas iriam condenar as pessoas, elas iriam prejudicar. Então, aquela malignidade, elas atribuem a Deus. E você pega a história, você olha que as religiões, elas praticaram os maiores absurdos usando o nome de Deus. Até hoje, quanto fanatismo, quantas lutas e guerras, você vê entre os judeus e os palestinos, uma guerra infindável. Todos dizendo, Israel se defendendo, e a Palestina acusando, atacando. Você vê o Islã, todos usam o nome de Deus. Mas quando você quer conhecer a vontade de Deus, você tem que olhar para Jesus. Aquele que veio mostrar para os homens aqui na terra qual é a vontade de Deus. Então o Senhor Jesus, ele dá toda a liberdade de você pedir conforme ele diz, aqui no versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Porque quando você entrega a tua vida nas mãos de Deus, a palavra de Deus, ela confirma, ela diz, entrega o teu caminho ao Senhor e confia, e o mais Ele fará. Ele vai fazer pessoas serem tocadas no coração, para que você possa ser abençoado. E aí você vai dizer, eu sou muito simpático, porque aonde eu vou, parece que as pessoas têm uma empatia comigo. Elas olham para mim e parece que algo chama atenção. Elas gostam de mim. É o brilho do Senhor Jesus. É a unção de Deus que está te favorecendo, porque Deus está tocando no coração das pessoas para elas olharem para você com graça, bondade e misericórdia. E daí as coisas começam a fluir. E às vezes as pessoas dizem, mas isso é porque eu sou uma pessoa de altos conhecimentos, talvez porque eu domine as pessoas, isso é um carisma que eu tenho. O carisma vem de Deus, a unção vem de Deus, tudo provém dele, porque tudo, diz essa palavra, por ele, através dele, porque dele são todas as coisas. Se você é de Deus, ele vai trabalhar a teu favor. Mas as pessoas, na maioria do mundo, não conseguem entender isso. E infelizmente, alguns que se dizem cristãos, seguidores do Senhor Jesus, eles não têm o olhar de Jesus. Porque Jesus, ele andava na rua, ele andava no deserto, ele andava com o seu povo, mas quando ele via alguém sofrendo, ele se compadecia, ele chorava. Quando o seu amigo Lázaro morreu, embora ele fosse chamá-lo de novo à vida, porque ele tem esse poder, ele tem o poder de dar uma ordem ao vento e ao mar, mas ele olha e ele vê aquela situação, Lázaro morto, e diz essa palavra que Jesus chorou. Por que ele chorou? Porque ele se comoveu. Quando ele ia se entregar na cruz, ele se angustiou profundamente, ele disse, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas, no entanto, seja feita
a tua vontade e não a minha, porque para isso eu vim. Eu vim para fazer a tua vontade. Mas ele estava angustiado. Tanta angústia no coração que ele suou gotas de sangue. Você imagine alguém suando gotas de sangue. Mas ele fez a vontade do Pai porque ele sabia que no final das contas o Pai tinha o melhor para ele. Como o Pai teve. O Pai o ressuscitou ao terceiro dia e colocou sobre o nome de Jesus, o nome sobre todo nome, o nome que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Ele é Deus, que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é o Príncipe da Paz, que Ele é o único Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Ele se humilhou e Deus o exaltou. A palavra de Deus fala: você, humilha-te, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, e Ele a seu tempo o levantará, o exaltará. Você não permanecerá prostrado. 7 vezes cairá o justo, mas o Senhor o levantará. O Senhor vai buscar, o Senhor vai resgatar. Essa é a palavra de Deus. Essa é a promessa da vontade de Deus ao nosso respeito. Por isso que ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto lá no céu como na terra. Ou seja, o reino é do Senhor. Se você for lá em Marcos, capítulo 4, você vai ver que os discípulos de Jesus, eles passavam por situações conforme nós, humanos. Eles eram humanos, estavam com Jesus, aprendendo, sendo discípulos, alunos de Jesus. E fala no capítulo 4 de Marcos, lá no versículo 33, e com muitas parábolas, tais lhe dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhe falava, porém, tudo declarava, em particular, aos seus discípulos. Você vê que para o mundo, a palavra de Deus, ela é uma parábola, ela é um conto, ela é uma ilustração. O mundo não pode compreender, porque aqui diz: porém, tudo declarava, em particular, aos seus discípulos. Primeira condição para você olhar essa palavra e não achar que ela é um livro histórico, é você ser discípulo de Jesus. Quando você é discípulo de Jesus, então você começa a compreender a palavra, porque ele só fala com aqueles que são humildes de coração. O mundo não tem humildade. Eles guerreiam, brigam, lutam em nome de Deus, mas sempre querendo o poder para si. E Deus, nessa palavra, ele fala que ele não divide a glória dele com ninguém. Não adianta a pessoa ser cheia de razão, dizer que ela tem o poder, que ela vai orar, vai acontecer, que vai determinar, que vai declarar. Ela pode fazer tudo isso, se ela fizer com humildade. A partir do momento que a pessoa começa a se exaltar, a palavra de Deus diz que é o prenúncio da queda. Qualquer líder que se exalta em si mesmo, certamente ele vai cair, porque Deus não divide o poder com ninguém. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o poder. E aqui ele diz: e em particular, tudo explicava, tudo declarava aos seus discípulos. Então, a pessoa, para entender essa palavra, primeira condição, ser discípulo de Jesus, ser um seguidor de Jesus. É por isso que as pessoas têm que se reunir com uma certa frequência, para que não perca o ritmo, não perca a comunhão, não perca a aliança com Jesus.
mas muitas pessoas elas vêm ao culto uma vez por mês, ouvem uma palavra e não entendem nada, e a vida continua igual, e elas acham que a culpa é de Deus. É uma falta de entendimento, porque as pessoas não querem se sujeitar à vontade de Deus. Mas quando você ora a oração que Jesus ensinou, ele diz: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, a condição é essa: tem que ser feita a vontade do Pai, porque a vontade do Pai é a melhor para todos nós. Os discípulos aqui continuando, eles não tinham entendido ainda qual era a vontade do Pai, e num momento de tribulação, de dificuldade, eles ficaram apavorados. É o que acontece com cada um de nós. Quando alguma coisa acontece diferente do que a gente espera, a gente não fica nervoso, não fica aborrecido, não fica pensando que Deus nos abandonou, que tudo é uma bobagem você ser um seguidor de Deus, que Ele não te ouviu, que não adianta nada, que com nós dá tudo errado. Qualquer ser humano, os discípulos passaram por isso. Diz aqui no verso 35: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. Jesus estava cansado e ele queria ir para o outro lado para que ele pudesse ter um pouco de descanso, e ele descansava muito a bordo do barco. E diz aqui: e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo, sobre um travesseiro. E despertaram-no, dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande calmaria. E aí Jesus, no verso 40, diz: e disse-lhes: por que sois tão tímidos? Numa outra versão: por que sois tão covardes? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós moramos numa cidade praiana. Imagina você ir ali no portinho, pegar um barco, pedir para ele levar você até aquela ilha que tem ali na frente. E enquanto esse barco estiver te levando, venha da mesma maneira, inesperadamente, um grande vendaval, comece a jogar água dentro do barco, o barco parece que vai virar, e de repente você vê alguém dormindo ali, tranquilo. Parece uma coisa fora do comum. E esses discípulos viveram exatamente isso com Jesus. Jesus tranquilo, dormindo, o barco balançando muito, as águas invadindo a embarcação. E Jesus deveria estar bem cansado, porque ele era um homem normal, dormindo. E eles vão correndo até Jesus e já vão questionando: o Senhor não se importa, nós vamos morrer. É a mesma postura que toma nós quando passamos por dificuldade. Ou você se revolta com Deus, ou você vai até Deus, dependendo da tua fé e das tuas circunstâncias, e questiona: por que Deus? Eu orei, Deus, eu clamei, eu tive fé, Senhor, eu estudei, eu me preparei, eu trabalhei, eu me esforcei, e agora, Deus, tudo perdido? Mesma situação.
Porque nós olhamos as coisas com os olhos naturais. Os discípulos estavam olhando com os olhos naturais. A tempestade, o barco se enchendo de água e Jesus ali dormindo. Eles chamam Jesus porque eles tinham que pedir auxílio para aquele que eles viam que tinham falado com eles grandes parábolas, grandes fatos. Ele tinha dito para eles, ele tinha dito uma parábola da semente, da candeia, a parábola do semeador, e tantas coisas ele tinha dito, e eles estavam ali, mas ele falou que ia ser isso, aquilo, e de repente nós vamos aqui morrer. E Jesus levanta e ele diz: não vai acontecer nada. Vento, cala-te. Tempestade, para o teu lugar. Eles ficam assombrados. Imagina você, dentro de uma embarcação, de repente alguém que tem poder para fazer uma chuva, uma tempestade parar. Algo sobrenatural, inédito. Nunca se viu fato assim. Mas essa palavra de Deus, ela fala que no nosso barco, na nossa vida, a promessa é que Jesus esteja no meio de nós. Então ele disse: onde 2 ou mais reunidos estiverem em meu nome, ali eu estarei. Nós estamos no barco da vida, mas quando você é discípulo de Jesus, Ele está junto com você. Parece que Deus está dormindo, que Ele não está vendo os teus problemas, que nada vai acontecer, a enfermidade não vai retroceder, aquele exame que você gostaria de ser aprovado não vai acontecer, aquilo que você esperava de bom na tua vida parece um sonho inalcançável. Mas quando você vê a resposta de Jesus, Ele diz para esses discípulos: por que sois tímidos? Por que sois covardes? Ainda não tendes fé? É a mesma coisa que o Senhor fala para nós. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que queira receber, ele creia naquilo que não existe como se já fosse real. Porque essa é a verdadeira fé. É você conseguir crer no milagre, naquilo que não aconteceu, mas você saber que a vontade de Deus para a tua vida é que você prospere, é que você seja curado, restaurado, é que você tenha uma família unida, é que você tenha os seus filhos ao redor da mesa. Tudo isso Jesus falou muitas vezes em parábolas, falou diretamente aos discípulos. O Antigo Testamento relata todas essas coisas nos Salmos para Davi e as promessas que Davi tinha e o seu reino que nunca teria fim, e nós fazemos parte desse reino de Davi, dos filhos de Abraão, que somos nós pela fé, e as promessas que seriam como o grão de areia, que iriam se multiplicar imensamente, e nós somos filhos de Abraão pela fé. Então você tem promessa na tua vida, você é um discípulo de Jesus, e Ele fala com você em particular. É por isso que Jesus disse: olha, quando você for lá no oculto do teu quarto, dobrar o joelho e orar ao teu Pai que tudo vê, Ele te responderá, porque Ele vai ouvir a tua oração. O mundo não entende isso. É por isso que o mundo briga, mata em nome de Deus, porque para eles tudo isso é um absurdo. Quando você olha aos olhos naturais, no meio de uma tempestade, um barco enchendo de água e um homem deitado dormindo num travesseiro, isso é um absurdo. Porque vai dizer, ele não tem amor à vida, ele quer se matar. Mas os absurdos que os homens naturais consideram são para Deus a fé que as pessoas possuem e que vai fazer com que o milagre aconteça. Quando você olha para alguém do mundo e você diz: eu tenho fé que vai acontecer comigo, uma cura miraculosa, elas dizem:
você é fanático. Quando você diz, eu vou progredir, eu posso ter vindo da onde eu vim, mas Deus é comigo, e se eu me esforçar e tiver bom ânimo, eu vou crescer na vida, eu vou prosperar, eu vou ser filho de Deus, e Ele diz nessa palavra que eu serei como cabeça e não cauda. As pessoas do mundo vão dizer, fanatismo, está esperando, não vai acontecer. E quando você está num lugar onde existe algo diferente, uma tempestade, uma tribulação que Deus permite para ver a tua fé, aquelas pessoas vão dizer, se Deus está dormindo, Ele não te importa com você. É besteira o que você está fazendo. E muitos retrocedem e vão buscar nas religiões, nos falsos deuses, e nada vai acontecer, porque caminharam, mas não perseveraram até o fim. E essa palavra de Deus, ela diz que aquele que perseverar até o fim, receberá das mãos do próprio Senhor o galardão, a recompensa. É insistir, é buscar e nunca desistir. Por isso que nós estamos aqui. Talvez aos olhos naturais nós olhamos aqui, nada aconteça. Mas se você abrir os teus olhos espirituais, se Deus hoje permitisse que nós tivéssemos uma visão celestial, você ia ver anjos aqui, você ia ver o varão de branco que é Jesus Cristo, passeando aqui e falando com cada um de nós. Porque essa é a promessa de Deus que não se quebra, e esta é a palavra que nunca volta vazia, porque o que Deus promete, Ele cumpre. E aqui ele diz, por que sois tímidos, ainda não tendes fé? E essa pergunta Deus sempre faz para nós no momento de dificuldade. Onde está a tua fé? Aonde está a tua fé no momento de dificuldade, aonde você vê aquela pessoa numa dificuldade, seja ela qual for, para você levantar as mãos e impor as mãos, e a oração do justo levantará o enfermo. A oração do justo mudará o destino da pessoa. Você se torna um intercessor. Quantos têm essa fé? E aqui no versículo 41 diz, e sentiram um grande temor e diziam aos outros, mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Você imagina um poder de alguém que manda uma tempestade ficar quieta, como Jesus disse, cala-te e aquieta-te, e assim acontecer? É algo sobrenatural. Para muitos, isso aqui é apenas uma ilustração, é uma parábola incompreensível, porque ele falava em parábolas e a maioria da população não conseguia entender. Só os discípulos. Só quando você abrir o teu coração e deixar Jesus entrar e fazer morada, e você tiver o Espírito Santo, para você acreditar que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele dá ordem aos seus anjos a teu respeito, e assim vai acontecer. O mundo vai dizer que é bobagem, que tudo isso aqui é perda de tempo, porque eles não vão viver isso nunca. Não tem como. Essa é a condição criada não pelo homem, mas criada por Deus. Se nós fôssemos aqui pelo capítulo 5, a gente ia ver que Jesus liberta um endemoniado, no versículo 21, que ele cura a filha de Jairo, faz um grande milagre. Mas vamos voltar lá em Mateus, no capítulo 13, para você entender porque muitas coisas não acontecem. Porque a promessa de Deus, ela está ao nosso dispor. Mas para que você viva, você tem que crer. E a palavra de Deus diz que essa promessa, essa palavra, ela é para aqueles que estão perto e para os que estão longe, e a tantos quanto o Senhor chamar. Quer dizer, o Senhor chama a todos. Ele diz, muitos são chamados,
poucos são os escolhidos, mas ele chama a todos. Quando o pastor faz o apelo e diz: quem quer Jesus? Quem quer receber Jesus? É o chamado de Deus. Quem são os escolhidos? Os que respondem ao chamado. Muitos respondem ao chamado e depois voltam as costas. Não perseveraram. Jesus disse naquela parábola da semente que a semente não caiu num solo fértil. Veio as dificuldades, as tribulações do mundo, o espinho e tantas coisas, e sufocou a palavra. É o que tem acontecido. A palavra era boa, mas o coração não era boa. As pessoas, elas confundem, elas vão na igreja e elas querem olhar com os olhos naturais e falar: não, ali tem uma multidão, ali deve ser ótimo, porque quantos vão ali? Mas Jesus disse que a porta é estreita, porque a verdade que liberta, poucos iriam querer. As pessoas querem ouvir aquilo que agrada, mas as pessoas não querem entender isso. Elas querem ir pelos olhos somente naturais, não pelos olhos da fé. E aí não vai acontecer nada. Por isso que muitas vezes pessoas ficam para lá e para cá dizendo: ah, ali a palavra não tem tanta unção. Jesus explicou na parábola que a palavra é sempre boa quando é a palavra de Deus. Vai depender do coração da pessoa. Num culto, muitas pessoas falam: quem sentiu a presença de Deus? Muitos dizem eu. Muitos falam consigo mesmo: não senti nada. A palavra foi boa, ela falou com alguns. Com outros não disse nada, porque depende da pessoa abrir o coração. Depende da maneira que você se porta na presença do Senhor. E aqui em Mateus capítulo 13, no versículo 54, diz assim. Você vê no versículo 53, diz assim: e aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali. Estava falando sobre o reino de Deus, como ele falava lá em Marcos, ele fala aqui. E ele está dizendo que terminou de contar as parábolas, alguns entenderam, outros não, e ele se retirou dali. E diz no versículo 54, e chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e os seus irmãos Tiago, e José, e Simão, e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde veio, pois, tudo isso? Você vê que Jesus foi lá na sinagoga dos próprios judeus, conhecedores da lei, e ele começou a ensiná-los. E eles ficavam admirados e diziam, ele estava na pátria dele, onde ele foi criado, e eles diziam: mas esse não é filho do carpinteiro José? Ele não fez teologia, ele não foi estudar na escola de Gamaliel, ele não fez um grande curso. De onde vem essa sabedoria? Intrigava eles. E dizia: mas esse, e não chama sua mãe Maria, e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então aqui está sendo bem claro que Jesus tinha meios irmãos, porque depois que a Maria engravidou pelo Espírito Santo e nasceu o primogênito lá, Jesus, ela casou com José e ela teve relações e nasceu outros irmãos. Então ela não permanece a Virgem Maria como uma igreja diz que é. Você consegue entender isso? Você vê que já não é
a realidade. Porque se ela continuasse a Virgem Maria, então Tiago, José, Simão e Judas também seriam filhos de Deus igual Jesus. Não é o caso. Então eles eram filhos de José, na realidade. E José era o padrasto de Jesus. Não é isso que a gente entende? E diz, e não estão entre nós todas as suas irmãs? Jesus também tinha irmãs. A Bíblia não fala aqui do nome das irmãs, porque não era hábito naquele tempo citar o nome das mulheres, porque havia uma discriminação e os homens é que eram os que estavam na liderança. E aqui eles concluem, da onde veio todo esse poder? E escandalizavam-se nele. Eles ficavam dizendo, não é possível. O que acontece com esse homem? Da onde ele tem esse poder? Se ele é filho de um carpinteiro? Nós conhecemos a sua família, as suas irmãs e irmãos, e de repente ele está aqui ensinando na sinagoga? Algo está acontecendo, não é normal. Como não era normal Jesus está dormindo num barco no meio da tempestade, e não é normal alguém que não tenha se preparado e ensinar os doutores da lei. Eles ficavam escandalizados. E quando Jesus percebe que eles estão admirados, ele diz, Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. E não fez ali muitas maravilhas por causa da falta de fé deles. Então você vê que ali onde eles conheciam Jesus e sabiam que ele era o filho de Maria, que o seu padrasto era José, que ele tinha irmãos e irmãs, eles só conseguiam olhar para Jesus aos olhos naturais. Eles não conseguiam olhar para Jesus pela fé e naquilo que ele dizia, que ele era o Filho de Deus. Eles repudiavam, eles ficavam escandalizados. Não é possível. Alguma coisa tem de errado. E essa incredulidade fez que Jesus não operasse sinais, prodígios e maravilhas. Tudo começa quando você olha para essa palavra com os olhos da fé. Quando você diz no teu coração, quando você abre a tua boca e fala para Deus, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Eu confio, Senhor, que o Senhor é maravilhoso. Eu confio, Senhor, que eu nunca vou ficar decepcionado. E é por isso que nesse momento eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu quero que o Senhor tenha o controle total sobre todas as minhas circunstâncias. Porque quando você faz isso, você passa a ser discípulo de Deus. Você passa a ser transformado de criatura em filho. E talvez você diga a todos os cultos, o final é sempre esse. Sempre a pergunta é, quem quer receber o Senhor Jesus como único, exclusivo, suficiente e eterno Salvador? Realmente, a pergunta é sempre essa. Porque tudo começa quando você entrega o teu coração. Tudo começa quando você olha para essa palavra e você diz, eu quero viver essa palavra. Eu quero ser transformado de criatura em filho. Talvez você diga, eu já entreguei a minha vida para Jesus, mas eu estou como esse povo aqui, que não vivia os sinais, os prodígios e as maravilhas que estão contidas nessa palavra. Nós vamos orar e vamos pedir para que Deus
nos abençoe, colocando fé em nosso coração. Porque essa mesma palavra diz que a fé, ela é dom de Deus. A fé é algo que Deus coloca no nosso coração quando você nasce. Ele coloca uma fé natural para que todo homem busque o seu Criador. Por isso que o índio, ele olha para as estrelas, olha para a lua e para o sol, e ele, no seu pouco entendimento, ele diz que aquilo são deuses. Por isso que aquele bandeirante chamado Caramuru levou lá uma porção de pólvora, e quando ele coloca diante dos índios que nunca tinham visto aquilo, e um fato inédito, ele provoca um fogo e uma explosão, eles dizem, é um Deus, porque era algo sobrenatural, e todo sobrenatural encanta a pessoa, e a pessoa, muitas vezes na sua ignorância, diz, é um Deus. Assim acontece nos terreiros, nas falsas religiões, onde o inimigo, através de falsos sinais, ele engana as pessoas, ele aprisiona as pessoas ficam presas naquilo, dominadas, e por isso que a religião provoca tanta morte, tanta discussão em nome de Deus, porque elas não estão firmadas na palavra, na rocha que é Jesus, porque se elas estivessem olhando somente para Jesus, elas iam entender que Deus é amor, que Deus se move de íntima compaixão, que Deus tem prazer em curar, em salvar, em restaurar, que Deus tem prazer em te abençoar, em te enriquecer, em fazer você prosperar, porque Ele é bom, porque Ele criou o homem, e Ele colocou num jardim chamado paraíso, que era um jardim de delícias, aonde o homem tinha tudo do bom e do melhor, e ainda mais tinha a presença de Deus diariamente. Mas a desobediência daquele homem e daquela mulher chamada Adão e Eva fez com que Deus fosse obrigado a tirá-los do paraíso. Porque a malignidade e a desobediência daquele coração fez com que Deus tivesse que limitar a vida do ser humano. Porque Deus disse, agora eles conhecem a verdade, a ciência, eles não podem viver eternamente, porque o coração deles é cheio de desobediência e de malignidade. O Deus não criou ninguém para a morte. Por isso que a morte, ela entristece, ela espanta, ela provoca dor, separação, pranto, angústia, depressão, porque quando você olha a pessoa deitada naquele caixão, e você tem um ente querido ali, você chora profundamente, mas no final das contas você sabe que um dia você vai estar ali na mesma posição, porque a palavra de Deus diz que a única certeza que o homem tem é que um dia ele vai morrer. Do resto ele não tem certeza de nada. Ele pode dizer que ele faz, que ele acontece, que ele tem muitas razões, mas ele não sabe nada. Ele não sabe nem qual vai ser o seu próximo segundo e nem minuto. Mas Deus sabe que para aqueles que obedecem a sua palavra, Ele tem uma promessa e Ele é fiel para cumprir. É por isso que se você se entregou a vida para Jesus, mas um dia se afastou, se entristeceu, abandonou os caminhos do Senhor, hoje é momento de você voltar. É momento de você falar, Deus, hoje eu entendi que o Senhor é bom. Hoje eu entendi que eu posso me entregar totalmente em Tuas mãos e dizer, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Faça a Tua vontade na minha vida, porque eu quero viver essa promessa. Eu quero viver tudo de bom que o Senhor conquistou para mim ali naquela cruz. E é por isso que nesse momento, para quem não entregou a vida para Jesus, é momento de fazê-lo. E para você que entregou a vida para Jesus e se afastou por um motivo ou outro,
é momento de você falar para Deus, falar para o teu Pai: eu quero voltar a andar nos teus caminhos. E talvez você diga: e eu que entreguei a vida para Jesus? E eu que nunca me afastei? Qual é a minha condição? A tua condição é de que você é um filho amado e você vai viver todas as promessas de Deus a partir do momento que você crer. E hoje Deus vai acrescentar fé no teu coração. Por isso nós vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, coloca a mão assim no teu coração. Você que nunca entregou a vida para Jesus, ora assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu ouvi essa palavra e nesse momento eu quero entregar a minha vida para Jesus. Por isso eu recebo agora o Senhor Jesus como meu único, exclusivo, eterno e suficiente Salvador. Pai amado e soberano, eu quero agora te pedir: escreve meu nome no livro da vida e me abençoe para que eu possa viver todas as tuas promessas e tudo aquilo que o Senhor tem para cada um dos teus filhos que crê. Pai soberano, Pai amado, nós que estamos aqui reunidos em nome de Jesus e aqueles que ouvem à distância, todos nós queremos viver, meu Pai, o complemento da Tua palavra. Queremos, Senhor, meu Deus, que seja feita a Tua vontade em nossa vida. Por isso nós oramos, por isso nós declaramos que só o Senhor é Deus, que Jesus é o nosso único Salvador e que nós queremos, Deus, que o Senhor nos acrescente essa fé que faz o sobrenatural. Essa fé, meu Pai, que nos tira toda a timidez e toda a covardia, e que no momento de tribulação e dificuldade nós possamos verdadeiramente crer que o Senhor é o Todo-Poderoso, que com uma ordem faz o vento se calar, que com uma ordem expulsa o demônio de um endemoniado chamado lá de Gadara, o Gadareno, e que o Senhor pode fazer e trazer para nós aquele milagre tanto esperado, porque o Senhor é o Deus do impossível. E por isso nós oramos, e por isso nós te suplicamos: ajuda-nos, ó Deus, nesse momento, e nos abençoe com a tua presença. Fortalece a nossa fé, fortalece o nosso coração, e nos ajude, meu Pai, é o que nós te pedimos nesse momento. Deus soberano, Deus bondoso, ajuda, Senhor meu Deus, todos nós que aqui estamos e todos que oraram nesse momento à distância. Abençoa, Senhor, com a tua presença, com a tua grande e poderosa unção. Quebra todo laço, todo jugo. Fortalece, meu Pai, e traz a cura, traz a transformação, traz o milagre, Deus, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, e amém, e graças a Deus. Aleluias. Diga amém e diga graças a Deus. Glória a Deus, aleluias. Senhor Deus, eu te agradeço por essa palavra e te peço, Deus, que o Senhor nos dê uma semana abençoada, uma semana de vitória. O Senhor olhe, meu Pai, para essas pessoas que foram vítimas da enchente aqui nessa cidade de Peruíbe. Que o Senhor as ajude a reconquistar tudo que perderam. Que o Senhor abençoe a nossa cidade, que o Senhor abençoe essas autoridades aqui do nosso país, porque a Tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Pai querido, nos abençoe e nos dê uma semana de bênção, de paz. Abençoa, Deus, a todos aqueles que oraram com fé, que participaram desse culto à distância, e que em nome de Jesus, esta unção permaneça durante a nossa vida, durante essa semana, que essa semana seja uma semana marcada por vitórias, por sinais, prodígios e maravilhas, curas e restauração, e que o Teu amor prevaleça e seja imperativo em nosso coração. Tudo isso eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
o amor de Deus nosso Pai e as comunhões e consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, não somente hoje, mas para todo sempre. Quem crê, diga amém. E graças a Deus, obrigado, Senhor. Vamos aplaudir Jesus. Glória, 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 glórias. Aleluia, obrigado, Jesus. Glória a Deus.